Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro esclarece a igreja. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas 4 pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água, no entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Os crentes são chamados cristãos. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Profecia, fome em todo o império. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Hoje eu queria comentar sobre esse começo aqui, né? Quando Pedro chega em Jerusalém, e os que estavam ali começam a questionar a Pedro por que ele estava ali com os gentios, porque eles não eram circuncidados e tal. E vemos ali essa resistência a outras pessoas, né? E é a mesma resistência que nós temos hoje. Nunca vi. É religião contra religião, placa de igreja contra placa de igreja. A pessoa crê na mesma coisa, é a mesma religião, mas eles brigam só pelo fato da placa ser diferente. Se um irmão sai da igreja e vai para outra igreja de outra placa diferente, ele desviou, ele não é mais seu irmão. E é assim, uma palhaçada, é uma coisa antibíblica, né? É difícil acreditar que pessoas assim leem a Bíblia, porque não tem condição. Você
lendo, estudando a Bíblia, você vai ver várias vezes, né, que essas coisas, essas picuinhas, que esses rituais, heresias, não existem, não faz parte da Igreja de Cristo. Então, como nós lemos no capítulo anterior, que foi ontem, Deus aceita as pessoas que temem a Ele, que creem nele. Ele expandiu o Evangelho, o dom do Espírito Santo, para os gentios por causa da sua fé, por causa que eles eram tementes a Deus. Então é muito errado eu sou evangélica, é errado eu dizer que Deus não alcançou um testemunho de Jeová, que Deus não alcançou um católico. Errado, gente, porque Deus alcança quem Ele quer, quem Ele quiser. Se essa pessoa crer nele, se essa pessoa temer a Ele, essa pessoa pode ser alcançada. Essa pessoa pode ser como nós cristãos. Então nós precisamos amadurecer, ler palavra, ler a Bíblia, se apoiar na palavra, se apoiar naquilo que está escrito aqui. Não aquilo que eu penso, não aquilo que alguém falou, não aquilo que eu acho, é aquilo que está aqui. Está falando aqui, então eu tenho que botar em prática o que está falando aqui. Entende? Então nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos voltar para os ensinamentos de Cristo, e não para ensinamentos que não sabemos nem de onde que vem. Então que essa palavra de hoje ela venha ficar para a nossa reflexão, para nós não definirmos quem pode ter Cristo, quem não pode, quem tem, quem não tem, porque só Deus sabe conhece os corações. Nós sabemos que Deus ele pode alcançar qualquer pessoa, mas todo aquele que é alcançado por Deus, ele não continua sendo a mesma pessoa. Então, se ele mudou, se ele foi transformado, é porque ele foi alcançado por Cristo. É bom que nós entendamos isso também, porque se a pessoa não foi transformada, ela não foi alcançada por Cristo, porque aonde Cristo chega, há transformação. Aonde a palavra do Senhor entra, é inevitável que haja transformação. Então, o que diferencia uma pessoa se ela tem Cristo ou não são os seus frutos. O que ela foi transformada, o que ela tem agora de diferente. Se ela não tem nada diferente, não tem como Cristo estar ali operando. Não tem como Cristo ter entrado nesse lugar, porque é onde ele entra a transformação. Senhor Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela verdade que o Senhor sempre nos mostra. Nós te agradecemos porque cada vez mais, quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, mais nossos olhos se abrem, mais escamas caem, mais coisas, mentiras que nós aprendemos caem por terra. Nós te agradecemos, Deus, porque nós temos aqui disponível, de um acesso bem fácil, a palavra do Senhor. Só não busca quem não quer mesmo, porque está disponível os ensinamentos, o caminho, a tua vontade está aqui, bem próxima das nossas mãos. E que ela venha ser gravada em nossos corações. Que a tua palavra ela venha ficar guardada dentro de nós. Que nenhum mal tire isso de nós. Que ela não caia em terras que não vão ser frutíferas, Deus, mas que ela venha cair aonde dê fruto. Que nós vamos ser terra boa, terra que dê frutos, para a glória do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a nossa vida de devocional, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça espiritualmente, para que nós venhamos viver nessa dependência do Senhor, nessa intimidade com o Senhor, nesse relacionamento, que nós vamos permanecer em Ti, Deus, porque nós sabemos que se nós não permanecermos ligados na videira, nós não conseguiremos dar frutos. Por isso nós te pedimos, Deus, nos envolva, Deus, para que nós não venhamos sair, para que nós não venhamos ser desligados facilmente. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha compaixão de nós, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que constantemente saímos do propósito, por isso nós precisamos do Senhor, Deus. Nós pedimos, fique conosco, esteja conosco e nos guie na verdade, nos guie no teu caminho, para a glória do Senhor. Amém.